Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de pesquisa de marketing, mas a gente vai trabalhar especificamente com algumas técnicas qualitativas. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos de pesquisa. A gente vai trabalhar as pesquisas qualitativas nessa aula e as pesquisas quantitativas na próxima. Uma pesquisa qualitativa, basicamente, ela envolve aí um tipo de levantamento de informações junto aos clientes, fornecedores, consumidores, do que seja, o foco da pesquisa, dentro daqueles parâmetros do marketing que a gente discutiu em aulas anteriores. E basicamente vai consistir num tipo de pesquisa de caráter exploratório, como a gente discutiu na aula anterior, e que vai ser uma pesquisa não muito bem estruturada. A gente vai ter graus de estruturação muito menor quando a gente faz um levantamento de informações para análise estatística. Quando a gente compara com esse tipo de levantamento, com um censo, com a pesquisa mais bem estruturada, como as pesquisas do IBGE e outras. E geralmente esse tipo de pesquisa trabalha com pequenas amostras, então uma ou poucas pessoas. E o objetivo da pesquisa qualitativa é buscar a percepção e a compreensão dos contextos do problema. Então, isso vai estar muito vinculado com o estabelecimento do conhecimento prévio do mercado, das expectativas do consumidor e assim por diante. Então, isso representa um ponto de partida para uma análise mais aprofundada do ponto de vista do marketing. Já a pesquisa quantitativa, ela vai ser uma pesquisa estruturada e que vai ser aplicada aí com amostras representativas, quando a empresa decide pelo levantamento de dados primários. E essa quantificação, que é o objetivo da pesquisa quantitativa, obviamente, ela visa organizar os dados para uma análise estatística. Seja uma estatística descritiva, para conhecer os aspectos da população, do mercado consumidor, da atuação das empresas no mercado, seus preços e assim por diante, como também para uma pesquisa mais conclusiva, no sentido de estabelecer relações de causa e efeito, que variáveis determinam o comportamento do consumidor, a competitividade dos seus concorrentes e assim por diante. Bom, em relação à pesquisa qualitativa, a gente pode ter dois tipos de abordagem. Então, essa abordagem ela pode ser direta, quando a gente revela para os entrevistados qual é o objetivo daquela entrevista, ou elas ficam evidentes, por mais que a gente não mencione, fica muito claro no método que vai ser empregado. E a gente tem as abordagens indiretas, em que os objetivos finais da pesquisa elas não são revelados para os entrevistados, e os dados de interesse eles são obtidos de maneira dissimulada. Ou seja, a gente pede para as pessoas responderem ou relatar histórias sobre um determinado tópico, mas a gente está interessado em saber informações que são reveladas de maneira subconsciente. Bom, a gente tem esse esquema que eu retirei lá do capítulo do livro que eu recomendo para vocês lerem, referente à aula de hoje, que eu apresento ao final desse vídeo, que é bem interessante porque mostra quais os procedimentos que a gente vai tratar. Então a gente tem lá os procedimentos de pesquisa qualitativa, os diretos que eu mencionei, que não são dissimulados, ou seja, são revelados diretamente para a pessoa entrevistada, qual é o objetivo. E dentro desse conjunto de procedimentos diretos, basicamente a gente tem o grupo de foco, ou grupos de foco, também vocês vão encontrar em outras literaturas, porque esse livro é uma tradução, grupos focais em português. É sinônimo, trata-se da mesma técnica. Então a gente tem esses grupos de foco e as entrevistas em profundidade. A gente já vai ver o detalhe de cada uma delas na sequência. Então, a gente vai trabalhar com esses dois métodos diretos e a gente tem os procedimentos de levantamento de dados indiretos, chamados de simulados, em que o objetivo da pesquisa não é revelado. E, basicamente, a gente tem um conjunto de técnicas projetivas, ou seja, são técnicas que as pessoas entrevistadas vão responder, tomar algumas decisões, mas, na verdade, ela vai estar projetando em aspectos hipotéticos, narrando histórias de terceiros, mas acredita-se que, ao fazer isso, as pessoas acabam revelando o que elas sentem, o que elas percebem em relação a um determinado tópico, pode ser algum produto, pode ser uma situação de compra, uma situação que ela tem que tomar decisão sobre escolher um ou outro serviço,
ou porque ela gosta ou não de um determinado serviço, enfim, ela vai revelando suas preferências de maneira não intencional, né, não esclarecida. E claro, né, depende da qualidade do método desenhado para que o pesquisador possa obter essas informações de maneira indireta. E para isso a gente vai ver que existem algumas técnicas, então são essas 4 que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A técnica de associação, ou técnicas, né, no plural, porque existe mais de uma, técnicas de conclusão, deconstrução e técnicas expressivas. Então todas elas a gente vai trabalhar no decorrer dessa aula. Começamos com as técnicas diretas, né? A primeira delas aí os grupos de foco, que basicamente são entrevistas não estruturadas com um pequeno grupo, né, feita por um moderador treinado. Tá? Então, isso geralmente leva aí de 1 a 3 horas no máximo, e existe um tamanho ideal de grupo, né, ou seja, no mínimo 8 e no máximo 12, no sentido de que as pessoas possam interagir, possam revelar informações suficiente para que aquilo que está sendo buscado em termos de informações, né, possa ser revelado nessa interação. E também é sugerido que a composição do grupo seja homogênea, né, ou seja, que os respondentes passem por uma triagem prévia para definir o perfil desejado. Então, lá no livro, por exemplo, dá o caso de empresas que separam, né, por exemplo, mulheres que são casadas, solteiras, mulheres que têm filhos, não têm filhos, justamente para criar uma afinidade entre elas e que revelem informações, né, que sejam compartidas, que isso crie uma atmosfera, como está colocado aqui, né, mais descontraída, que não gere conflito e que haja colaboração, né, na prestação de informações. Então, veja que, diferente de uma amostra representativa do ponto de vista estatístico, que a gente precisa pegar as diversidades, aqui não há uma tendenciosidade para que o método aplicado seja efetivo. E claro, isso vai ter consequências em termos de limitações da capacidade de uso desse método. Então ele não vai ser um método para tirar conclusões, apenas um método para explorar informações a respeito dos consumidores, nesse exemplo, e a partir disso formular um aprimoramento para uma pesquisa mais quantitativa. Bom, o registro das informações geralmente são feitas por gravação, aqui está videotapes, né, já um pouco defasado, existem outras formas de gravar, enfim, mas que permitem depois, né, revisitar, escutar novamente, verificar expressões faciais no momento da resposta. Tudo isso vai sendo interpretado com auxílio, né, de conhecedores, especialistas do tema, para registrar qual é o sentimento, qual a percepção das pessoas em relação às características do produto, a possibilidade de adquirir ou não um produto novo, em que situações elas adquirem determinado produto ou serviço e assim por diante. Esse tipo de técnica, ele requer também um moderador que seja capaz aí de se comunicar bem, de lidar com situações de conflito, conduzir a estrutura do objetivo, né? Porque por mais que não seja estruturado, ele vai ter um guia que ele deve seguir, né? Ou seja, ele deve abordar alguns temas, ele deve obter das pessoas determinadas respostas. E também deve ser capaz de fazer observações, né? Comunicar e seguir a risca o roteiro, né? Porque quando a gente está trabalhando em grupo, né, pode ser que o grupo disperse em relação ao objetivo inicial. A gente faz uma pergunta e aí no diálogo, né, a gente vai indo para outros temas que não necessariamente é o foco da pesquisa. Né? Então ele tem que ser hábil o suficiente para trazer de novo, né, o grupo para o foco da pesquisa. Bom, esse método ele tem algumas vantagens e também algumas desvantagens. Né? Alguma delas a gente já até mencionou. A primeira delas é que eles geram uma sinergia, né? Principalmente porque estamos reunindo pessoas que têm interesses em comum ou características pessoais em comum. Então há a tendência que haja, né, um esforço colaborativo para revelar informações, e também pode ser estimulante, né? A partir do momento que a gente lança uma provocação, uma pessoa responde, isso, né, gera ideias nas outras e acaba gerando o chamado efeito bola de neve, né? Ou seja, a informação que a gente está buscando, ela pode vir sob diferentes ângulos, né? À medida que mais pessoas vão interagindo e vão revelando, né, suas preferências. Além disso, é um método espontâneo, ou seja, as pessoas vão revelando de maneira mais espontânea e flexível, né, no sentido que a gente pode dar margem para que informações que não estavam no escopo, elas apareçam e que sejam úteis no final das contas. Né? Então, essa é uma das vantagens.
Por outro lado, né, existem algumas desvantagens, principalmente em relação ao uso. Então, não se pode usar de maneira incorreta para o propósito equivocado, basicamente, ou seja, não dá para tirar conclusões ou achar que, a partir dos grupos focais, a gente pode descrever a população como um todo, né, que é o nosso público-alvo de um produto ou de um serviço. Né? Não, isso não vai funcionar. E também pode ser que a gente tire julgamentos incorretos. Né? As pessoas falaram uma coisa, a gente interpreta equivocadamente. Né? Então, não necessariamente corresponde àquilo que elas pretendiam dizer. Né? Então, isso pode acontecer. A depender do pesquisador, a depender mesmo da forma como as observações são registradas ali pelo moderador. Além disso, requer que a moderação seja feita de maneira correta e se usam mais de um grupo, né, ou seja, uma pesquisa feita de uma maneira mais ampla e diferentes pessoas atuam como moderador, né, pode haver diferenças na forma de condução. Então, um guia detalhado e que as pessoas sigam a risca esse guia é fundamental para que a gente possa comparar diferentes grupos. Tá? Além disso, como há essa flexibilidade, pode ser que gere confusão, né? Principalmente se há algum tipo de conflito e o moderador não seja capaz aí de amenizar, vamos dizer assim, os ânimos e retomar o foco da discussão que está estabelecida no seu guia. E além disso, não é representativo, né? É uma formação de grupos já pré-selecionado com um determinado viés. Né? Então ele não vai ter a representatividade da diversidade que uma amostra estatística aleatória ela é capaz de fornecer, né, para uma pesquisa mais ampla. Bom, a segunda técnica, a chamada entrevista em profundidade, né, também não é estruturada, ela é pessoal e aí ela é aplicada com um único respondente. Tá? E ela tem por objetivo revelar motivações, crenças, atitudes, sentimentos sobre um determinado tópico. E ela pode ser uma alternativa para grupos focais quando a gente vai abordar temas que são delicados, né, que envolvem algum grau de intimidade, que as pessoas não se sentem confortáveis em responder em grupo, e também quando há divergência de opiniões e a pessoa ela se sente inibida de expressar a sua opinião quando ela é minoria, por exemplo, num grupo. Né? Então ela tem uma posição totalmente diversa e às vezes contrária à do grupo, mas ela acaba, né, respondendo o que a maioria está respondendo para não gerar nenhum tipo de conflito. Né? Então isso pode acontecer num grupo focal e quando a gente vai para um estudo em profundidade, né, somente o entrevistador e o entrevistado, a pessoa pode se sentir mais confortável para revelar essas informações. Né? Então aqui já adiantando também uma possível vantagem em relação à técnica anterior. E aí existem várias subtécnicas dentro dessa modalidade de entrevista em profundidade. Uma delas chamada laddering ou encadeamento é quando a pessoa ela não revela a informação, ela dá respostas muito vagas. E aí vai depender da habilidade também do entrevistador fazer perguntas complementares que vá levando a pessoa, às vezes de maneira indireta, né, não explicitamente, a revelar aquilo que a gente quer saber. Então, às vezes, você pode perguntar assim, o que motiva a adquirir o nosso produto? A pessoa, o preço e a qualidade. Mas essa informação é muito vaga, né? É meio que clichê, uma resposta pronta. Então, a empresa quer saber exatamente, né, o que leva a escolher um produto em detrimento de outro, né, aspectos mais específicos para que ela possa mudar uma propaganda publicitária, alterar características do produto e assim por diante. Então, o entrevistador ele pode, mas o que você sente ao adquirir esse produto? Que tipo de vantagem você vê nesse produto quando compara com outros produtos? Né? Então, isso força a pessoa a dar mais detalhes sobre, né, as motivações reais dela para adquirir um produto em detrimento do outro, sem que seja, né, uma forma muito agressiva de obter essa informação do respondente. E com isso, naturalmente, né, há uma tendência maior na colaboração. Também, né, existem técnicas aí de questionamento de problemas ocultos. Tá? Então, quando a gente está com o respondente, né, sem o grupo, pode ser que essas informações sejam reveladas, né, de uma maneira mais tranquila do que não aconteceria em um grupo. E também, né, pode-se proceder à análise simbólica, quando a pessoa não revela exatamente o que ela percebe em relação a um determinado produto ou serviço, mas se a gente força, né, no roteiro da entrevista, ela falar o que ela não gosta nos outros, né, a gente pode chegar à informação do que é positivo num determinado produto, pode ser o nosso, pode ser o do concorrente, enfim, a partir da comparação com os seus opostos. Tá? Além disso, pode ser aplicada
a técnica da teoria fundamentada, ou seja, a partir de uma primeira entrevista, é feito um estudo e revelado informações que precisam ser mais bem estudadas, e isso gera um novo roteiro de entrevista para uma futura entrevista. Então, seria mais de um momento de entrevista que permite levantar informações com maior profundidade. E também tem as chamadas entrevistas de protocolo, né, que a pessoa ela é submetida a escolhas, né, ou situações hipotéticas em que ela escolheria uma ou outra situação. Então, por exemplo, você está voltando do trabalho, começou a chover e você está sem guarda-chuva. Né? Qual é a forma que você escolheria para voltar para casa, supondo que você não tivesse um veículo próprio? Tá? Então, a pessoa pode ter lá as alternativas. Chamar um Uber, pegar um táxi, vir de ônibus, vir de metrô, etc. Tá? Sei lá, ligar para alguém para pedir carona, não importa. Tá? Então, seria uma forma também, né, de obter essas informações e a partir disso, né, obviamente essas perguntas vão estar estruturadas de forma a revelar as preferências do consumidor e isso vai servir de base para a formulação de uma estratégia de marketing posteriormente. Essa tabela ela traz aí um comparativo, né, das vantagens em relação do grupo focal em relação à entrevista de profundidade. Né? Então, de maneira similar ao que a gente viu em aula anterior, né? O sinal positivo significa vantagem de determinado grupo em relação ao outro. Né? E enquanto que o sinal negativo, né, é uma desvantagem. Então, por exemplo, a gente tem a característica lá de sinergia e dinâmica de grupo. Obviamente isso vai ser um ponto positivo no grupo de foco, enquanto na entrevista isso não existe. Né? Pressão por pares, influência do grupo, obviamente na entrevista em profundidade isso não vai acontecer. O envolvimento do cliente pode ser maior em grupos de foco, né, no sentido que está interagindo com pessoas e aqui pode gerar aquele efeito bola de neve, né, aquele estímulo. Geração de ideias inovadoras, né, tende a ser mais profícua quando a gente está trabalhando em grupo. Né. Uma sondagem profunda dos indivíduos, obviamente, quando a gente está trabalhando individualmente é mais fácil. Revelação de motivos ocultos também, né, em função dos temas sensíveis. E a própria discussão, né, de tópicos delicados ela é facilitada nesses casos. Entrevistas de respondentes que são concorrentes, né, então você tem lá concorrentes no mesmo grupo, né, provavelmente eles não vão querer revelar informações. Imagina que sejam fornecedores concorrentes, né, potenciais para a sua empresa. Obviamente não vai ser adequado trabalhar em conjunto, né, então seria melhor de maneira individual. Enfim, a gente tem outras características aqui, né? Por exemplo, o custo, né, por respondente, o tempo da entrevista. Obviamente, quando a gente trabalha em grupo, isso aqui tende a ser maior, a quantidade de informações e assim por diante. Tá? Bom, não vou me alongar item a item, né, mas depois vocês podem consultar o material, né, e isso vai sendo demonstrado. Né? Então, mais ou menos já dá para ter uma noção de que quando a gente trabalha em grupo, tá, existem alguns aspectos que traz maior riqueza, né, maior quantidade de informações, né, possibilidades de que haja uma certa sinergia, enquanto que a entrevista individual ela permite a gente ser mais aprofundado, tratar temas mais delicados, mas por outro lado também vai ter algumas limitações, né, a própria capacidade de responder de uma pessoa ela fica muito limitada. Tá? Bom, partindo agora para o conjunto de técnicas projetivas, a gente vai trabalhar primeiro a técnica de associação, que basicamente, né, é um tipo de técnica que apresenta um estímulo, né, e solicita ao entrevistado a responder o primeiro que vier à cabeça. Né? Então, por exemplo, apresenta lá uma imagem e a pessoa fala, né, o que vem em mente em relação a essa imagem. Basicamente, essa técnica ela supõe que quando a pessoa responde o primeiro que vem à sua mente, né, isso está revelando qual é o sentimento que ela tem, né, um sentimento mais profundo, né, que está no subconsciente dela, sobre esse tópico. Né. E depois, né, que é submetido isso, né, a várias pessoas, né, não necessariamente em grupo, assim individualmente, mas é um conjunto de pessoas, os avaliadores, né, geralmente contam a frequência das palavras para ver que tipo de palavra é mencionada com maior frequência, para ver qual que é o tipo de sentimento que um determinado produto, uma determinada situação provoca nas pessoas, o tempo de resposta para verificar se a pessoa realmente respondeu o primeiro que veio na cabeça ou se ela ficou racionalizando, e também, né, esse tempo de não resposta, o percentual de pessoas que ficam racionalizando, pode indicar que aquele, né, instrumento não funcionou, ou seja,
não gerava qualquer tipo de sentimento da pessoa. Ela tinha que racionalizar para ver, bom, o que será que isso aqui me gera? Né? Então, talvez o instrumento não tenha funcionado, ou, né, aquele tipo de produto, serviço, né, que está implícito naquela mensagem, naquele estímulo, não atinge aquela pessoa, ela não seja de fato uma consumidora daquele produto, nem uma potencial consumidora, e portanto, né, não faz parte do seu público-alvo. Uma segunda técnica projetiva seria as chamadas técnicas de conclusão, né, que basicamente requer que o entrevistado complete, né, uma situação de estímulo que ainda está inconclusa. Então, basicamente, isso envolve a conclusão de frases, né? Então, quando vou ao supermercado, a primeira coisa que eu faço é tarará. A pessoa, né, completa uma frase. Ou ela conclui uma história, né? Toda vez que acaba, né, o gás de cozinha em casa, o que eu faço? Eu ligo para o marido, ligo para a esposa, ou eu chamo a companhia de gás, ou vou procurar na internet qual que é mais barato, enfim. Né? Então a pessoa conclui aquela história no sentido de revelar, né, informações que mostrem mais ou menos qual que é o comportamento, né, em relação a uma determinada situação, que obviamente vai servir de base para a elaboração de estratégias de marketing posteriormente. Bom, uma terceira técnica é chamada técnica de construção, em que o entrevistado deve construir uma resposta, daí de um formato específico, né? É quase parecido com o anterior, mas tem as suas particularidades, em forma de história, né, diálogo ou uma descrição. Então, algumas técnicas possíveis. Técnica de resposta em imagem, né? Então é apresentada uma imagem, a pessoa ela conta uma história, né, para descrever aquela imagem, ou estabelece um diálogo com outra pessoa, ou com a pessoa entrevistada, né? Ou ela faz uma descrição, pode ser escrita, verbal, enfim, não importa. E também tem os testes com desenhos, né? Geralmente são apresentados aí desenhos em que há um diálogo, né? Então, no livro, por exemplo, aparece lá duas pessoas em frente ao Walmart. Então, a primeira pessoa fala uma coisa e a segunda tem que responder. Então, basicamente, a técnica envolve que tipo de resposta o entrevistado daria àquela situação específica que está posta num desenho. Então, novamente, né, espera-se que isso revele, de fato, os sentimentos, percepções da pessoa, né, de uma maneira indireta, ou seja, ela não fala diretamente, mas ela coloca isso, né, no desenho, enfim, como se estivesse atuando em nome de outra pessoa. Por fim, a gente tem as chamadas técnicas expressivas, que apresentam ao entrevistado uma situação verbal ou visual, né, pode usar alguma coisa das técnicas anteriores, e que o entrevistado ele deve relatar, né, os sentimentos e atitudes de outras pessoas diante da situação. Então, basicamente, a pessoa vai se perguntar assim, bom, e se fosse um amigo seu? Se fosse seus pais? Se fosse, enfim, né? Então, basicamente, a resposta que deve ser dada não é a resposta da pessoa, mas é a resposta que a pessoa imagina que um terceiro daria a determinada situação que foi apresentada para ele, tá? Ou para ela. Então, supõe-se que, mesmo falando de um terceiro, né, as pessoas acabam revelando os seus próprios sentimentos. Né? Então, isso pode ser feito por uma técnica de dramatização, né? Não necessariamente significa dizer que a pessoa vai atuar, né, fazer uma peça teatral, até pode ser, mas é menos comum, mas no sentido de que ela vai verbalizar, né, ou vai escrever uma história como se fosse uma pessoa terceira, né, ou que ela imagina que uma pessoa terceira, um amigo, né, um familiar, faria diante daquela situação. Né? E a outra é justamente a técnica da terceira pessoa. Né? Ela vai narrar qual que seria a resposta, né, em nome de uma terceira pessoa. Então, são duas formas aí de fazer a mesma coisa, né, que é o emprego da técnica expressiva, que tem essa ideia, né, de que mesmo quando a gente fala de um terceiro, né, o que a gente imagina, o projeto que a pessoa vai fazer, é basicamente aquilo que, no fundo, nós mesmos faríamos. Bom, aqui tem mais algumas comparações, né, em relação às técnicas diretas, grupo de foco, entrevista em profundidade, e o conjunto de técnicas projetivas. Tá? Então vejam lá o seguinte, em termos de estrutura, né, quando a gente vai para o grupo de foco, como tem um guia a ser seguido pelo moderador, ele é relativamente alto. É claro, o relativamente aqui está fazendo menção a esse conjunto de análise qualitativa. Porque se eu comparo com a análise quantitativa, né, então a gente pode dizer que esses métodos eles não são estruturados. Né?
Então a comparação é entre as diferentes técnicas. Já a entrevista em profundidade, né, seria um grau moderado, e as técnicas projetivas, né, um grau de estrutura bastante baixo, porque, né, a pessoa que vai estar livre para dar a resposta dela. As sondagens de respondentes individuais, tá? Então no grupo de foco é mais baixo, entrevistar em profundidade é mais alto, e em técnicas projetivas é médio, né? Porque pode mesclar tanto uma abordagem em grupo como uma abordagem individual. Tá? A tendenciosidade do moderador e da interpretação, tá, é moderada no primeiro caso, para o grupo de foco, mas e tende a ser baixa, né? Porque a gente grava, então submete a especialistas. No caso da entrevista em profundidade, né, pode ser alta, que é uma pessoa para uma, e relativamente moderada na interpretação, né, em função das técnicas que a gente apresentou. Já as técnicas projetivas, né, a gente pode ter uma tendenciosidade do moderador de baixa a alta e na interpretação muito alta, né, porque basicamente assim, a pessoa está falando sobre um terceiro. Não necessariamente aquela suposição pode prevalecer, né, vai prevalecer. Que é de que eu estou falando de um conhecido e eu realmente estou manifestando o que o conhecido acha e não o que eu faria naquela situação. Então essa interpretação ela pode ser equivocada. Bom, outros aspectos, né? A revelação de informações do subconsciente no grupo de foco tende a ser mais baixo, né? Dado um grau de objetividade maior. Média alta nas entrevistas em profundidade e alta nas projetivas. Tá? Obtenção de informações delicadas no grupo de foco a gente já viu que tende a ser mais baixo, entrevistas em profundidade médio, né, comparando com as técnicas projetivas, que isso tende a ser mais alto. Né? Então também tem a ideia de que, bom, se eu estou falando em nome do terceiro, então é o terceiro. Né? Então eu posso me sentir mais à vontade a falar coisas que eu sinto, né? Mas eu não estou falando de mim, estou falando do terceiro. Um amigo meu. Né? Então não sei, a pessoa pode se achar confortável, né, no sentido de que, bom, a resposta que eu estou dando não é sobre mim, é sobre outra pessoa. Né? E aí ela pode revelar coisas íntimas, mas, né, na perspectiva de outra pessoa. Enfim, aqui só para finalizar, né, tem outros aspectos para não demorar tanto nesse vídeo. A utilidade geral, então os grupos de foco tendem a ser muito úteis, né, para revelar informações, já que a gente está trabalhando com grupos e há uma interação, a tendência de revelar informações para a pesquisa de marketing é maior em comparação aos demais. Né? Pode ser útil, né, no caso das entrevistas em profundidade, principalmente quando envolve aqueles aspectos mais delicados. E as técnicas projetivas, se aquela hipótese, né, não se sustenta da projeção, ela pode ser pouco útil, né, no sentido de que, ok, está no subconsciente da pessoa, algumas coisas que foram reveladas, mas na hora de tomar decisão elas são mais racionais, ou elas de fato não estavam projetando sentimentos próprios e estavam descrevendo, né, de maneira mais racional o que fariam terceiros em determinadas situações. Bom, enfim, todas essas técnicas elas levantam informações que são registradas, né, os áudios que depois vão ser transcritos em textos, as informações, né, que são providas nas outras técnicas, por exemplo, preencher o balãozinho do desenho animado, tudo isso são dados qualitativos. Né? E como é que a gente analisa isso? Bom, uma forma, né, que está sugerida ali e que de fato é empregado, né, não só na pesquisa de marketing, mas também na pesquisa científica, é a redução dos dados. Ou seja, ok, eu tenho um mundo de palavras que foram ditas, mas eu vou reduzir esses dados, né, de forma que eu consiga enquadrar as pessoas. Né? Então, basicamente um método de codificação. E depois eu vou exibir esses dados para poder fazer comparação. Né? E a partir disso, que eu tenho uma organização mais visual do que foi dito, do que foi expressado, né, nos textos e outras formas de manifestação, eu tiro conclusão, né, e posso verificar se aquilo faz sentido ou não. Aqui tem um exemplo, né, que está lá no livro, de uma pesquisa qualitativa, né, que foi feita com pessoas que frequentavam o campus de uma universidade, né, sejam funcionários, estudantes, alunos, etc., sobre a forma de comunicação, né, das novidades da universidade. E aí, na entrevista, que foi feita com várias pessoas, de maneira, né, mais solta, independente da técnica que a gente viu, as pessoas vão falar várias coisas. E o que o pesquisador faz? Bom, basicamente ele enquadra, né, as informações em algumas categorias. Aqui, basicamente são 3. Né? Uma categoria da forma como as comunicações foram passadas aos indivíduos, né? Quais os indivíduos consideram mais eficazes,
e o motivo, né, pelo qual eles consideram que esse método específico é o mais eficaz. Então aqui a gente consegue organizar os dados de tal maneira que a gente consegue, de certa forma, quantificar, verificar qual que aparece mais vezes, qual é a razão, e permite a gente tirar conclusões relevantes, né, sobre o mundo de coisas que foram ditas por todos os entrevistados. Aqui, para simplificar, são 3 respondentes, né, respondente A, B e C, e aí cada um foi falando, né, a forma como recebeu as informações da universidade. Então, o e-mail foi citado pelo A e B, trocas informais, telefone, jornal dos alunos, página da web, telefone novamente, correio do campus, enfim. Né? Correio, imagina aqui que sejam cartas físicas, né? Algum tipo de correio, como uma lote, enfim, né? Uma organização. E aí, quais foram as mais eficazes? Então, para o A foi o e-mail, para o B, e-mail, página da web, e para o C, né, foi o correio. E aí, o motivo? Para o respondente A, notícia é comunicada em tempo quase real, né, por e-mail. Então, você fica sabendo imediatamente, supondo que você acessa com frequência, né, o seu e-mail. Para o B, tanto o e-mail quanto a página da web, fácil de manter o registro da notícia para referência futura. Então, está lá no meu e-mail, eu li agora, se eu quiser resgatar aquela informação está lá na minha caixa de entrada, se eu quiser resgatar na página da universidade vai estar lá, né? Então uma forma bastante útil, né? Ou na perspectiva do respondente B. E já para o respondente C, né, que falou que o correio do campus é o mais efetivo, bom, isso se justifica porque ele trabalha, né? Então provavelmente era um servidor, né, ou um funcionário, se é uma universidade pública, privada, desculpa, e o fato dele não ter acesso à internet em casa também justifica ele não ter, né, respondido o e-mail ou a página como os demais colegas que foram entrevistados. Bom, enfim, então aqui algumas pistas de como analisar os dados qualitativos que obviamente não vão ser representativos do todo, né? Não vão ter o mesmo poder de inferência sobre a população que uma amostra representativa, aleatória e feita, né, com análise estatística permite. Enfim, bom, aqui fica a referência, é o capítulo 5, né, da pesquisa de marketing do Malhotra. Então, lembre-se que eu preciso ajustar lá o plano de ensino de vocês ainda, não fiz isso, mas a referência dessa aula é o capítulo 5. Bom, desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.